Gente, tudo bem? Paz de Cristo. Olha, chamo sua atenção para continuarmos estudando o Apocalipse. Estamos no capítulo 13 e o versículo 1 nos diz: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Olha, quando estudamos este capítulo 13 de Apocalipse, é bom que se explique que existe duas bestas citadas aqui. A besta que sobe do mar, é a que lemos, versículo 1, e a besta que sobe da terra. E a besta que sobe do mar é um poder político. E a besta que sobe da terra é um poder religioso. Ok? E é bom explicar isso porque existem algumas explicações, pelo menos na visão historicista, não são todos, mas há uma fonte, uma vertente dentro da visão historicista que atribuem esse poder a Roma papal. A Roma papal, ao catolicismo, ao o poder religioso sendo atribuído aí ao poder político, a besta, a qual é o poder político. E então vem toda uma história trazendo a visão para o passado, porque a visão historicista, ela é explicada realmente assim, interpretada realmente assim. É comparado os acontecimentos no decorrer da história com as profecias, diferente da visão futurística, ok? Então, dentro da visão historicista, não são todos, e que Deus abençoe também a todos, não estou aqui para fazer atrito, mas dizer que esta besta é Roma papal é trazer uma confusão, porque o poder religioso está na besta que sobe da terra. E aí falam do tempo que Roma sofreu uma invasão da parte dos bárbaros, dos germânicos, dos ostrogodos, visigodos e por aí vai. Isso coisa lá dos primeiros séculos, me parece que no século IV, o que não tem a ver com a visão que Deus está mostrando a João, porque se trata do tempo do fim. O anticristo é do tempo do fim. Será o último império. É uma sequência de 7 impérios e ele será o último. Não tem nada a ver com olhar para o passado. Então, quero falar um pouco sobre as 7 cabeças da besta. Um pouco mais sobre isso, pois já gravei sobre isso. Mas dentro desta interpretação aí, as 7 cabeças da besta, a Bíblia mostra-nos que existe 2 aspectos, isto é, 2 significados. Um significado geográfico e um significado simbólico. O significado geográfico traz uma explicação à Bíblia no capítulo 17, versículo 9, que está falando lá que os 7 montes em que a mulher está assentada são a área geográfica, não vou exatamente ler, só citar, a área geográfica onde Roma está situada. E aí vem os nomes dos montes, né? Aventino, Palatino, Capitólio, Esquilino, Quirinal, Viminal e Célio. Não lembro se estes nomes ainda perduram ou se é apenas do tempo do apóstolo João. E então, mas aí como é que eu vou
falar que o capítulo 17 de Apocalipse esteja falando de Roma, sendo que o título mesmo lá em cima já diz a queda de Babilônia, fala sobre a queda de Babilônia. Como explicar que o versículo 9 está falando de Roma, geograficamente? Bom, olhando pelo ângulo, pelo aspecto geográfico, isto é, olhando pela visão geográfica deste versículo 9, podemos ver que há um contexto geográfico e há o contexto da história da atualidade. João estava vivendo esse tempo. João estava vivendo no tempo em que Roma estava governando, né? E aí, o versículo 9 só traz, eu vou colocar aqui 90% de certeza de que esteja falando de Roma. Isso por quê? Não era só Roma que está entre sete montes. Jerusalém está entre sete montes. A nossa querida Jerusalém, Israel. Meca, na Arábia Saudita, a cidade santa, sagrada dos muçulmanos, está sobre sete montes. Não vou nem falar de Brasil, que são lugares de época jovem, né? Mas poderíamos falar de Bragança Paulista, Uberaba, Minas Gerais, Garanhuns, Pernambuco. São tudo cidades que estão sobre sete montes. Mas aí é outro contexto, é outra história. Mas como podemos explicar? É Babilônia ou é Roma que o capítulo 17 está tratando? Já que o capítulo 17 traz assim uma ampliação, uma amplitude do capítulo 13. Bom, está falando da queda de Babilônia, um poder político, né? Que se você olhar no capítulo 2 de Daniel, a estátua, a cabeça da estátua fala de Babilônia. No capítulo 7 de Daniel, o primeiro animal dos 4 que ele vê na visão, o primeiro fala de Babilônia, né? Mas aí, quando você vê, ainda no capítulo 2 de Daniel, quando você vê as pernas da estátua, aí está falando de Roma. Também, na visão do capítulo 7, o quarto animal com 10 chifres está falando de Roma. E então, trazendo para o contexto geográfico e histórico da época de João, né? Podemos concluir que realmente ali fala de Roma. E também podemos comparar, olhar que quando Jesus nasceu, evidências do Evangelho, quando Jesus nasceu, realmente, foi na época já de Roma. Roma era quem reinava naquela época, era o império daquela época. E os evangelhos sinóticos, Lucas e Mateus, falam de algumas autoridades, né? Muitas autoridades romanas, como por exemplo Herodes, o rei Herodes, Tibério, Lucas fala de Tibério, governador Pilatos, entre outros, autoridades também religiosas, dentro da religião lá de Roma, em que é citado na época que Jesus nasceu nos evangelhos. Então, é aí que está. O capítulo 17 está falando da queda de Babilônia, mas Roma entra dentro dessa história aí quando fala, mostra-nos da área geográfica em que João vê as sete
os 7 montes, onde Roma está situada, tá bom? É um pouco difícil de explicar, de separar as coisas aqui, mas se você tem uma explicação, um ponto de vista, sei lá, uma base bíblica, você pode colocar nos comentários aí no YouTube, no Instagram, aonde colocamos os nossos vídeos, e você pode dar aquele joinha e comentar, você pode discordar, você pode, fica à vontade, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, fica com esta palavra.